Quando a Rita de Cássia colocou para tocar no repertório de Paulo Ney e João Bandeira uma música chamada Sonho Real, todo mundo tocava Sonho Real e ninguém sabia de quem era aquela música, mas todo mundo cantava. Quando no céu uma estrela linda brilhar, sonho ao longe a te amar. Cara, e falando de Rita, o que é que o Rômulo tem assim para falar? Eu já falei aqui, já tentei me expressar de algumas vezes aqui, a questão da importância dela pro forró, para esse mercado, para essa indústria do forró que a gente tem hoje, que nasceu com a ideia do Manuel Gurgel, do forró moderno, eletrônico, com essa pegada, essa revolução, né, que o Manuel Gurgel fez no forró. Eu queria que tu falasse com a tua visão, qual a importância que tem a Rita de Cássia nesse movimento todo e nessa revolução, para hoje a gente estar colhendo os frutos dessa ousadia e desse talento que foi a junção que eu falei antes de Sunzum, Manuel Gurgel e também Rita de Cássia com as composições dela, né? A Rita de Cássia, ela colocou o jovem para dentro do forró. Foi ela quem convocou o público jovem para dentro do forró, para dentro da vaquejada. Eu acho que a Rita de Cássia, ela é responsável pela vaquejada se tornar não só um espetáculo dentro da pista, mas também dentro do dancing. Porque antes, o forró era uma coisa meio que a grande atração da vaquejada era a corrida. O forró, depois que terminava a corrida lá, era que a galera ia lá para dentro do forró por conta da linguagem que se tinha. A Rita, ela colocou em evidência um namoro do sertão. Ela descobriu, a gente começou a notar que o sertão não era só a partida da Asa Branca, não era só a morte do Raimundo Vaqueiro, o chão rachado, não era só a seca que assolava o sertão, sabe? Não era só aquela poesia melancólica, triste, sofrida do Patativa do Assaré e do cantar do Luiz Gonzaga. Existia um vaqueiro que apaixonava, deixava as meninas ali apaixonadas, sabe? Existiam histórias que eram boas de ser contadas e boas de ser vividas. Existia um caboclo, sou caboclo do sertão, só tenho amor, além de ser um cara só trabalhador das mãos encalejadas, ele era um cara que se apaixonava pelaquela Maria, filha do sertão também. E sabe? As belezas do sertão. Exatamente. Né? Ela esverdeou o sertão. Ela colocou o coração, ela colocou o romance, ela colocou a paquera, o namoro. Tudo isso é a Rita de Cássia. E a partir daí, a galera, eu sei falar disso também, eu tenho um aqui, mas nunca gravei. Ela expôs isso aqui e o Emanuel deu vazão para isso. E para ele dar vazão, ele criou a Sonzum, como ele lhe contou a história dele lá. Ele não tinha como era que ele ia produzir música se não tinha quem quisesse tocar. Então ele produzia as músicas e desse outro lado aqui, no mesmo prédio, já tinha a banda, já tinha a rádio para tocar. E assim ele fez, criou emprego para milhões de pessoas. Porque depois que o Emanuel fez isso, o Clube do Vaqueiro, a gente sabe que toda quarta-feira no Clube do Vaqueiro só tocava Paulo Ney e João Bandeira. Paulo Ney, João Bandeira, Paulo Ney, João Bandeira, Paulo Ney, João Bandeira. E era um público mais vaqueiro. Quando a Rita de Cássia colocou para tocar no repertório de Paulo Ney e João Bandeira uma música chamada Sonho Real, todo mundo tocava Sonho Real.
E ninguém sabia de quem era aquela música. Mas todo mundo cantava. Tem Você é Mais com a Emoção, Sonho Real, Doce Paixão. Eu conhecia essa música e achava que era da Eliane. Né? E outras bandas tocando também, aquela coisa toda. Então, quando veio Rita de Cássia, cara, foi assim, como um encontro de almas gêmeas. E eu acho que tudo teve assim tudo certo na hora certa, no local certo. Sabe? A Rita foi atrás, essa música não é do Mastruz com Leite, não, essa música é minha. Ah, é? Ela se encontrou com o Emanuel. O Emanuel é um cara correto que foi, não, já que é sua, então venha para cá, tem mais coisa, mostra aqui. Manuel, eu não posso ir porque eu estou meio doente, ela estava meio com problemas. Tem nada não, mandou um Antônio Mineiro, Ferreira, uma veraneio e um teclado, lá para casa do seu Chico Fulô. Chegou lá, o Ferreira pegou, quando chegou, a menina tem mais coisa lá, tem um caderno cheio. Esperou ela ficar boa, veio e já foi com Sou Caboclo, sabe? Onde canta o sabiá e outras coisas aí. A junção da música dela com a voz do Neto também. E a junção da música dela com a voz da Kátia Silene também. Porque eu acho que se tivesse sido de outra forma, que não essa, provavelmente em outro canto. E eu digo assim, eu vou citar aqui dando nomes. Provavelmente se fosse com outro empresário, que na época existia, quer dizer, será que o Posidônio teria essa atitude de mandar alguém lá para... Porque na época ele não tinha um músico, arranjador, essa coisa de mandar alguém lá no Alto Santo para pegar e fazer toda aquela coisa, né? Ele que ainda não tinha toda essa estrutura de rádio que ele... Né? Será que ele teria tido essa atitude? E o Posidônio, que é mais antigo como empresário do que o Emanuel, o Posidônio ele cresce a partir do Emanuel. Porque ele tinha que dar gás também para competir com igual força. Eu até perguntei a ele, né? Que o Posidônio Júnior, meu amigo Posidônio Júnior, um abração. Um abraço, Posidônio Júnior, um grande. Veio, meu irmão já trabalhou com o Posidônio Júnior. Ele veio aqui aí disse, rapaz, o forró maior já tocava o forró eletrônico antes do Mastruz com Leite e tudo. Mas aí antes do forró maior e do Mastruz com Leite já existia Paulo Ney e João Bandeira. Gatões do Vale. Aí eu botei isso na mesa, aí o Manuel disse, e o que é que isso muda? Agora, eu sou muito grato a pessoas, ao empresário Posidônio. Porque ele... São muito importantes também. Porque ele procurava botar um produto na praça que competisse com o que o Emanuel estava colocando na praça também. E isso ajudava. Sabe? Exatamente. Então a gente tinha parâmetro, sabe? Forró Maior está fazendo isso. É tanto que quando o Mel com Terra começou, quando eu saí da banda Aquários para ir para o Mel com Terra, o menino que tocava aqui, cantava comigo, o Hélio, grande parte do repertório dele era do forró maior. Ele cantava, o carro passou anunciando que tem forró lá na rua onde eu moro. Inclusive ontem eu estava assistindo, estava passando o show do João, como é? Que passa na Tato Júnior, show do Tato Júnior. E quem estava lá era o Edivaldo do forró, que era do forró maior. Que cantava, chegou, a banda forró maior, que no forró é a melhor. Então essa música já era para cutucar o Mastruz. Era, né? Chegou, forró maior, que no forró é o melhor. Sabe? Aí o Emanuel tinha as casas dele, Posidônio colocava as casas dele também, e o público era bom, porque o público tinha opção, cara. O Posidônio botava forró maior, forró melhor, Beto Barbosa. Café coado. Não, o Beto Barbosa é antes. É anterior isso. O Beto Barbosa é assim... Antes do forró. É antes do forró. Isso. É tanto quando eu toco músicas do
tem uma sequência do Mel com Terra que eu chamo de dinossauros do forró. É Zé Orlando, Cassiano Costa, Beto Barbosa e o canto Americana, que é do Solano e seu conjunto. Que esses são os dinossauros do forró. Não existia forró maior, nem Mastruz com Leite nessa época de Beto Barbosa, Zé Orlando. Não existia nada. Uhum. Era chão sem... Era roçado sem nada, sem mente nenhuma. Aí esses caras foi que puxaram, né? Depois deles, quando eles estavam passando já o ciclo deles, é que veio a coisa do João Bandeira, que foi chegando João Bandeira, Paulo Ney, aquela coisa toda, e veio aí o apogeu do Mastruz com Leite e do Forró Maior. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Você clicando aqui embaixo, você assiste a live completa. Aqui em cima, você assiste outro corte. E aqui nessa bolinha, você se inscreve no nosso canal. Me segue lá no Instagram, @ArlindoOrlando.